Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que apresentamos hoje o Commoncast. Hoje nós trouxemos uma presença ilustre para nós, para os céus, e nós queríamos apresentá-la para você. Está conosco hoje o pastor Luiz Carlos Leite, da Comunidade Crescer. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde e poder participar desse podcast tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. E a gente já vai começar perguntando, pastor, quem é o Luiz Carlos? Bom, a história já está um pouquinho longa, né? 52 anos, então já está um pouquinho longa, não dá para contar tudo. Mas resumindo, eu venho de uma família simples, humilde, de uma pequena cidade chamada Cândido Mota. Fiquei na minha cidade até meus 19 para 20 anos, quando fui estudar em Cianorte, no Paraná. Fiquei 4 anos no seminário. Saindo de lá, meu primeiro ministério foi na cidade de São Luís, no Maranhão. E depois, é verdade, eu pastoreei em São Luís, no Maranhão, né? Fiquei lá 1 ano, vim para Minas Gerais, em Governador Valadares, fiquei 1 ano e meio. Depois vim para Mirassol, eu acho que eu enterrei meu umbigo ali, porque já tem 25 anos naquela terra agora. A gente conheceu a comunidade pelo... Como é o nome dele? Paulinho. Pelo Paulinho. Sim. E desde que nós fomos lá, a gente já sabia que tinha algo diferente naquele lugar. Ah, que bom, a gente fica feliz com isso. E, pastor, conta para nós qual é a sua maior qualidade. É difícil a gente fazer, como diz, elogio a si mesmo, né? Bom, eu prezo muito pela verdade, não só a minha verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Tento viver, tento ensinar, tento lutar em defesa do Evangelho. Falando ministerialmente, eu acredito que essa é a minha maior qualidade, a minha maior luta é pela verdade, né? Até porque o próprio Jesus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há nada melhor do que a gente viver, ensinar e praticar a verdade. Acredito que é isto. Amém. E qual é o seu maior defeito, pastor? Meu maior defeito? Vixe, aí também tem bastante, hein? Você não foi carinhosa nessa pergunta, né? Meu maior defeito é não ter defeito. Bom, defeito é difícil também de falar, né? Mas acredito que, vamos ver aí, maior defeito é difícil a gente dizer, mas tentar ser compreendido algumas vezes. Quem procura ser compreendido por todo mundo, ele acaba se frustrando e acaba não produzindo aquilo que deveria. Porque o que pode ser uma excelente qualidade para mim, pode ser algo desprezível para outro. Então é difícil até muitas vezes a gente falar tanto de qualidades quanto de defeitos, né? Não só nosso, quanto das outras pessoas. Na nossa experiência, muitas vezes alguém chega próximo da gente com um relatório de um terceiro negativo, dizendo, olha, pastor, toma cuidado com essa pessoa tem esse e esse defeito. E quando chega perto da gente, na verdade, a gente só vê qualidades boas. É que ele estava no lugar errado, com a pessoa errada, sendo analisado de uma ótica errada. Então, claro, todos nós temos qualidades, todos nós temos defeito. Mas eu acho que hoje, no mundo onde nós vivemos, nós estamos precisando de olhar mais as qualidades das pessoas do que os defeitos que nós temos, né? Embora os temos, ninguém é perfeito. E também não sou perfeito. Pastor, qual o personagem bíblico que o senhor mais gosta? Olha, eu gosto muito de Paulo e gosto muito da fé de Abraão. Para mim, a caminhada daquele homem é interessantíssimo de Abraão, né? Desde a sua chamada até o cumprimento da promessa de Deus, toda a luta que ele teve diante daquela geração que ele pastoreou, que ele guiou, os sinais feitos por Abraão, né? As vivências, melhor dizendo, feitas por Abraão, é maravilhoso para mim a caminhada de fé, a jornada de fé daquele homem. E Paulo, o que me chama muita atenção é o sofrimento que ele tem por amor ao Evangelho. O quanto ele sofre, o quanto ele apanha, o quanto ele é perseguido,
o quanto ele persiste na pregação do Evangelho, mesmo sendo muito perseguido, né? Açoites, pauladas, humilhações, tendo que fugir, chegando em cidades e sendo expulso por pregar a palavra. Me chama muita atenção o ministério de Paulo. Admiro demais aquele homem. São dois que me chamam muito a atenção, né? Entendi. E fala um pouquinho pra gente sobre como o Senhor encontrou Jesus, ou como Jesus te encontrou. Eu venho de um lar, vamos dizer assim, misto. Minha mãe, evangélica desde quando eu nasci. Meu pai veio aceitar Jesus só no final da vida dele, quando ficou doente. Então eu venho de uma família mista. Meus avós maternos já eram crentes, presbítero. Meus tios eram líderes da igreja, também presbíteros. Da parte da minha mãe, a minha família vem de uma raiz evangélica. Do meu pai, já não. Então, desde criança, eu ia à escola dominical, que foi algo que me ensinou muito a palavra de Deus, com as nossas professoras. Na minha juventude, como todo jovem, muitas vezes, né, quer dizer, conhecer um pouco o mundo, acaba se desviando, mas foi pouco tempo, 4 para 5 anos que eu fiquei lá fora. Me arrependo muito disso, porque não me acrescentou experiências boas, mas sim algumas coisas amargas que eu posso aconselhar hoje pessoas para que não vá para longe dos caminhos do Senhor, porque é fácil desviar, difícil é voltar. Retorno. E a gente volta só pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, desde criança eu conheço Jesus. Agora, lógico que na juventude, quando retornei à igreja, aí decidi, vamos dizer assim, ser crente de verdade, não brincar mais com o Evangelho, levar uma vida com o Senhor. E Deus vinha falando também a respeito do meu chamado, do meu ministério, desde a minha infância. A primeira palavra profética a respeito do meu chamado foi entregue à minha mãe, e Deus veio confirmando ao longo da minha história, e então realmente abracei o Evangelho, e já estou aí com quase 30 anos de ministério na palavra. Qual foi a primeira igreja que o pastor frequentava quando criança? Eu sempre fui da Presbiteriana Renovada, desde criança. Na verdade, a minha família, na cidade onde eu estava, foi a família fundadora dessa igreja lá. Já existia em outra cidade, mas em Cândido Mota, a minha família foi pioneira na igreja Presbiteriana Renovada. Eu fiquei na Presbiteriana Renovada até mais ou menos uns 8 a 10 anos atrás, quando a gente resolveu, por motivos particulares, né, nos desligarmos da denominação, e conversamos com a nossa liderança, com os nossos superiores, fomos abençoados, e então iniciamos a Comunidade Crescer, que hoje tem sido um ministério que tem dado muito fruto para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, essa é a nossa caminhada aí. Porque assim, no Nordeste, principalmente, pelo menos na nossa cidade, aquela região nossa, a presbiteriana é uma igreja muito forte, né? É uma igreja assim que eu admiro por N situações, mas principalmente por investir tanto no estudo. Investir tanto, todas as igrejas, eles têm sempre aquele cuidado de estar encaminhando para o seminário, né? E que a gente não vê tanto em outras igrejas, né? Sim, sim. Nós temos 2 seminários, um em Goiânia, em Anápolis, né? No Goiás, melhor dizendo, e temos um no Paraná, na cidade de Cianorte. Também tem curso por extensão e tudo. A maioria dos nossos pastores, né, ou dos pastores da Presbiteriana Renovada, todos eles ou têm a formação ou pelo menos têm um curso de instrução para que possam estar diante da igreja. A maioria deles, quase que 80%, 90% dos nossos líderes, eles têm essa formação. E eu tive o privilégio também de passar 4 anos no seminário aprendendo a palavra do Senhor. E isso me ajudou muito e tem me ajudado muito ainda hoje, né, no nosso ministério. Eu, de infância, quando eu nasci, meus pais eram da igreja presbiteriana. E quando nós mudamos para Brasília, e quando chegamos em Brasília, a presbiteriana era muito longe e muito distante da nossa realidade. Porque a mais perto que tinha de nós era a elite mesmo de Brasília. Sim. Então, assim, a minha família se sentiu muito perdida e minha avó já frequentava uma igreja batista.
Então, nós somos para Batista, que mais ou menos não é muito parecido, mas tinha uma linhagem, né? E também uma outra igreja que trabalha muito com estudo, Sim, né? sim. Que eu admiro. Eu tenho tios que são pastores formados também, que foram para o seminário. Então, toda vez que se falava de seminário, sempre na minha mente vinha Batista ou a Presbiteriana. Exato. Né? Somos duas denominações, né, que realmente prezam muito pelo ensino. Tanto que hoje, na nossa igreja local, nós também prezamos demais pelo ensino e temos curso para homens, mulheres, jovens, temos uma escola, vamos dizer assim, não é nem mais escola bíblica agora, né? Agora é departamento infantil, né? Sim. De crianças, e estamos desenvolvendo um trabalho com os nossos meninos, que é coisa linda. Já desde pequenininho a gente tenta implementar no coração deles a sede de aprender, a devocional, levam para casa, tentam realmente, a gente tenta ensinar a palavra do Senhor em todas as etapas da vida dos nossos membros, dos nossos obreiros, e sempre estamos nos reunindo para discutir, debater e aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Até é interessante falar sobre o Ministério Infantil, porque nós até trouxemos aqui uma irmã que ela trabalha direto, a tia Selma, com o Ministério Infantil, e ela trouxe para nós a importância desse ministério, né? A temática dela era exatamente isso, discutir a respeito de quão importante é o Ministério Infantil e não mais o termo salinha, cultinho, creche, leva para lá, um lugar onde se esconde as crianças para que os pais tenham paz para assistir o culto. E, na verdade, é um ministério. E eu acredito que seja o ministério mais importante da igreja, seja o Ministério Infantil. Nós investimos pesado nas nossas crianças. Hoje, só de criança matriculada, nós estamos com mais de 100 crianças matriculadas no nosso ministério. Fazemos um cultinho específico e especial para eles todos os meses. Nós temos todas as nossas salinhas decorada, organizada para cada faixa etária de idade dos nossos meninos, desde o berçário até a juventude, né? E também temos os cursos lá para homens e mulheres, como nós falamos, mas o Ministério Infantil é algo que nós temos prezado muito. Porque eu digo para todos os meus líderes, as histórias bíblicas que hoje estão na minha mente, no meu coração, elas não vieram só no seminário. Eu me lembro das histórias que a minha professora, na época era a irmã Luísa, né? Com todo o pouco recurso que ela tinha, nos ensinava a guardar a história bíblica e gravar os versículos. E hoje a coisa está mais moderna, mas alguns anos atrás era bem precário. Mas eu me lembro que a dedicação dessa professora na minha infância era tão linda que a nossa sala era na garagem da casa do pastor. Então tinha um varal onde o pastor pendurava as roupas, né, quando lavava, mas no dia de domingo da escola dominical ela prendia com os prendedores os versículos bíblicos e sempre deixava faltando algumas palavras para que nós completássemos aquele versículo, gravássemos, decorássemos, e depois chegava no final da aula, dentro da igreja, a criançada, né, tinha que recitar aquilo que tinha decorado ou cantar um hininho que tinha feito. Então, a importância da escola bíblica e do ensino para o menino tem que estar em voga e sendo muito importante dentro da igreja, até porque a própria Bíblia vai dizer, né? Ensina o menino o caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Mesmo que se desviar, a sementinha vai estar ali. Sim. E ela vai germinar. Sim, até uma temática que nós temos conversado esses dias, que eu tenho escutado muito a respeito de que, assim, eu entendo, já deixa eu parafrasear, né? Organizar as coisas. Eu entendo qual é o contexto que as pessoas dizem. Filho de crente não é crentinho, filho de peixe não é peixinho. Mas eu, voltando para esse texto, eu digo que filho de peixe é peixinho, sim. Porque a Bíblia diz que se você criar no caminho, sim, ele, ainda que ele caia, ele se levanta. Porque a palavra está nele. Então, quer dizer que meu filho é do Senhor. Se eu colocar nele, permanecer no caminho, que é Jesus, né, ainda que ele se desvie, ele vai retornar. Pegando um gancho nessa afirmação que a irmã está fazendo a respeito da criação, de filho de crente ser crentinho, eu creio que há uma grande possibilidade, sim.
Eu sou pai de 2, um está aqui comigo me acompanhando agora, e há algo lindo que está acontecendo na vida deles, que é a leitura bíblica. Pega a Bíblia deles toda marcada, toda desenhada, toda anotada. Um dos grandes problemas hoje das famílias é não ensinar. E às vezes ensinar não é só cobrar, é mais Sim. pelo exemplo, né? Exatamente. Então você mostrar aos seus filhos que você também lê Bíblia, que você também lê um livro, que você também ora dentro de casa. Então o grande problema do filho do crente não se tornar crente é porque muitas vezes o crente não está dando esse testemunho de crente dentro de casa. Sim. É algo terrível da gente constatar e dizer. Mas ser crente não é só a gente ir ao domingo, ou à terça, ou à quinta, ou só os dias de culto, mas é viver isso dentro de casa. É quando o teu filho tem uma prova, você chamar ele e falar assim, vem cá que o pai vai orar para você, para Deus abençoar você. E ele vê o resultado disso. Ou quando está doente, ele ter a confiança de pedir, pai, me faz uma oração, mãe, me faz uma oração, me dá um conselho quando tem um problema, dificuldade. E o próprio conselho do pai e da mãe ser baseado na palavra de Deus. Então, quando o filho vê que o pai ou a mãe tem a base bíblica, ele também vai buscar na sua vida a base na palavra do Senhor Jesus. Então, eu acredito sim que os nossos filhos têm que ser aquilo que a Bíblia diz, tem que ser filho da bênção. Amém. Nós não criamos filho para maldição, nós criamos filho para a bênção. Amém, pastor. É nisso que eu creio. Embora eu entenda que na maioria dos contextos eles estão dizendo que o filho do crente também precisa ter um encontro, escolher estar com o Senhor. Então eu concordo. Sim. Né? Eu também acho que é isso mesmo, que eu sou filha de crente, neta de crente, mas eu tenho que ter as minhas experiências. Eu não posso viver uma vida inteira, minha mãe ora para mim, eu sou abençoada, minha casa, né? Eu preciso ter a minha vida com Deus, eu entendo. Mas eu só falo assim, que hoje tem virado bem que um jargão, né? Que filho de crente não é crentinho. Não, o meu é crentinho sim. Sim, exato. Enquanto eu mandar nele, enquanto eu puder ser exemplo bom, enquanto eu tiver a oportunidade, ele vai ser crentinho sim. A irmã está puxando mais um outro assunto interessantíssimo, né? A frase, enquanto eu mandar nele. Há uma quebra de princípio hoje na nossa sociedade, e isso está chegando dentro do nosso lar, da nossa casa, de que o pai não quer mais ser chamado de senhor, a mãe não quer mais ser chamada de senhora, porque vai dar aquela conotação de velho, de quadrado. Não. Os princípios da palavra do Senhor, de respeito, de ética, moral, de autoridade, tem que ser mantido dentro de casa. E quando a gente perde isso, a gente vai perdendo a autoridade dentro de casa. E precisamos de estabelecer isso com os nossos filhos. Não de uma maneira tirana, de uma maneira dura, não, de uma maneira amigável, respeitável, mas não perder essa autoridade dentro de casa. Os nossos filhos, eles, quando têm regras, quando têm normas, eles se encaixam a elas e aceitam e são felizes por isso. Quando deixamos nossos filhos a Deus dará, vamos dizer assim, ou a vida que cuide deles, eles crescem desajustados, sem limites, e aí vem traumas, aí vem sequelas, vem essas depressões, opressões e tudo quanto é coisa, eles ficam perdidos. Então o pai, a mãe, ele tem que ser o norte, ele tem que ser aquele que direciona, ele tem que ser aquele que orienta, ele tem que ser responsável por esse filho. Não pode deixar essa criança de qualquer jeito. E filho, realmente, vamos pegar essa frase, filho de crente tem que ser crente, sim. Porque então eu não estou conseguindo implementar no coração do meu filho a palavra do Senhor. Eu não estou conseguindo transmitir a ele aquilo que eu tenho de melhor, que é a palavra do Senhor. Agora, há 20 dias, meu filho tomou a decisão de batizar. E nessa decisão, eu não empurrei ele dizendo, não, você tem que batizar, você precisa batizar. Pelo contrário, eu sentei com ele e falei assim, você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza do compromisso que você está assumindo? Você tem certeza da tua decisão em Cristo Jesus? Não é por mim, é por você o que você está assumindo com o Senhor? E ele falou, eu tenho. Aí ele foi jogar basquete com outro amigo, e um irmão da igreja também, e aí o irmão fez uma sabatina nele, e algumas perguntas, e aí o próprio irmão me ligou e falou assim, pastor, menino aqui está firme, hein? Menino que está crente, ele está preparado, pode batizar. Até foi uma resposta de Deus para mim, porque a gente fica com medo, né, de fazer algo só por causa da emoção e tudo. Mas então nós temos que
colocar a sementinha, regrar, cuidar dela e fazer ela dar fruto. Senão nós falhamos na nossa missão principal, que a Bíblia vai dizer: que adianta eu ganhar o mundo todo? E perder a nossa casa. E perder a nossa casa, a nossa alma, a nossa vida. Sim. Né? Então, quando a Mariana ela batizou já com 10 anos, e o engraçado é que a gente segurou ela pelo batismo por 2 anos. Porque desde os 8 ela pedia. E a gente ficava, mas você... Não, eu sei o que eu quero. Eu sei qual é o meu compromisso. Isso. E, olha, e a gente ficava meio que, vamos esperar, quem sabe que daqui a um tempo ela vai ver que é porque ela está vendo todo mundo batizando na igreja e ela quer. E ela chegou no pastor e falou: pastor, se eu não me batizar, eu vou arrumar um pastor que me batize. Tá certinho. Né? E nós fomos, até a gente estava, na época, congregando aqui na comunidade, e ela falou: não, eu vou batizar no Maranhão. Quando a gente for visitar meu avô, eu já conversei com ele, desse jeito, eu já conversei com ele está me esperando, e quando a gente chegar ali, ele vai me batizar. E batizou com 10 anos. E quando ela batizou, vieram muitas questões sobre mim. Ela só tem 10 anos. Falei: tá, mas eu não acredito em ministério infantil no sentido de que uma criança já tem esse compromisso todo. Falei: você não acredita, mas eu vou te dizer que quem vende drogas sabe que ele é capaz de ser aviãozinho. Exato. Né? Sabe que ele é capaz de entrar numa casa, roubar e sair sem ser pego, assumir um crime. Então, assim, eu acho que a gente está tirando o potencial que as nossas crianças têm para Deus, porque o diabo ele coloca potencial neles. É uma palavra bem forte, essa é a questão de a gente acreditar realmente nos nossos meninos, né? E a gente precisa de ter essa fé, que eles têm essa condição, como diz, de crer, de decidir. E eu acho que é mais fácil eles decidirem quando são mais novinhos do que quando a árvore vai ficando mais velha e talvez tortuosa, né? Sim. Mas se está no caminho, eu acho que a gente tem que investir. É algo que Deus tem falado muito no meu coração, é investir realmente na juventude, nas crianças, nos adolescentes. Nós tivemos agora, dia 7 de setembro, que foi o feriado, um feriado prolongado, tivemos um retiro com os nossos jovens e adolescentes. E o resultado espiritual na vida deles foi maravilhoso. E foram vários adolescentes de 12, 13 anos, a maioria que teve lá era nessa idade. E meninos e meninas voltaram de lá impactados pelo poder de Deus, dando nome novamente, já alguns para batizar, já vamos fazendo um outro batismo para a glória e honra do Senhor Jesus. E tivemos, depois do retiro, foi depois ou antes do retiro, não me lembro, acho que antes do retiro tivemos um batismo com alguns adolescentes. Meu Deus, que coisa linda ver aqueles meninos descendo as águas, chorando, a família chorando, que momento glorioso da presença do Senhor. Então precisamos, quem estiver nos ouvindo aqui, quem for ouvir esse podcast aqui, que invista nos seus filhos, invista nas crianças. A gente compra muitas vezes um celular de 2, 3, 5 mil, não sei qual que é a possibilidade de cada família, mas talvez não dá um livro, não dá um DVD, não dá uma Bíblia boa de estudo. Então, é a coisa mais gostosa. Minha filha chegou esses dias em mim e falou assim: pai, o senhor me dá um presente? Eu falei: vixe, lá vem, né? Falei: pronto, né? O que você quer? Não, pai, a minha Bíblia já está toda marcada, eu queria que o senhor me desse uma outra Bíblia igual a que eu tenho para eu marcar a outra novamente. Você acha que eu resisti? Você acha que eu deixei de dar? Falei: tá feito. É igual a Mariana, ela tem várias Bíblias. Aí, quando nós estamos congregando aqui pertinho de casa, numa igreja assembleia. E quando nós chegamos lá, eles apresentaram umas Bíblias e ela invocou com essa. Aí ela chegou e, assim, era um mês que eu estava muito apertada, eu não tinha condições de comprar. Aí ela chegou e falou assim: mãe, eu queria aquela Bíblia. Eu falei: peraí que eu vou lá ver. Aí meu marido: pelo amor de Deus. Eu falei: não, se é Bíblia, a gente deixa de pagar outra coisa. Exato. Porque eu fui criada assim, pastor. Sim. Eu fui criada de uma forma que a minha mãe dizia assim: ó, tudo que é para a igreja pode dar seu nome. Dá o nome lá que depois a mãe dá um jeito. Exato. Agora, outras coisas não. Me pergunte primeiro, a gente negocia, a gente vê se tem capacidade. Agora, as coisas da igreja, as coisas do Senhor em primeiro lugar. Sim. E de outra forma, às vezes quando eles falam: eu estou muito cansado, eu estou isso, eu não estou com muita vontade de ir, aí eu pergunto, né, para eles assim: Jesus não merece? Nossa, mãe, Jesus não merece? Psicológico, logo. Eu estou muito cansada, eu não sei o que eu falei. Mas será que um esforço, só um pouquinho, Jesus não merece? Eu acho que
todo esforço que a gente puder fazer para que os nossos filhos estejam na igreja, tem que ser feito. Vou voltar um pouquinho aqui na minha infância, porque há 40 anos atrás eram poucas as pessoas que queriam ser evangélicos. Hoje virou até um pouco de moda, né? Todo mundo, Sim. né? Mas naquela época não, e até porque as mensagens que os nossos pastores pregavam eram mensagens duras, né? Contra realmente o pecado, que é outra coisa que precisa de voltar de uma forma bem forte dos nossos púlpitos, né? E eu, como pastor, eu levo isso muito a sério. Mas na minha infância, minha mãe ela fazia todo o esforço possível para que nós pudéssemos estar na igreja. E nossa vida era muito humilde, nós não tínhamos carro, não tínhamos veículo, nada. Algumas vezes morávamos longe da igreja, e onde eu morava era muito frio mesmo, porque a gente não mora até a divisa do Paraná, então geava de chegar até as águas congelarem por cima, assim, né? Os campos ficarem branquinhos de geada. E mesmo naquele frio, ela tirava a gente da cama, nos agasalhava, colocava as blusas, vamos para a escola dominical. À noite, com frio também, vamos para a igreja, domingo, vamos para a oração. Nós não faltávamos um culto. E eu me lembro que, em um determinado tempo, a gente morava num lugar onde nós tínhamos que passar pela linha do trem, cruzar a linha do trem. Mas algumas vezes as composições ficavam paradas, 2, 3 composições de trem, e nós tínhamos que pular. E como nós éramos meninos, a gente já tinha agilidade para pular, mas minha mãe era um pouquinho gordinha, algumas vezes ela não conseguia pular, então ela passava por baixo do trem para poder a gente ir para a igreja, de joelho, rastejando, ela passava. E um dia foi muito engraçado, que ela foi passar e o trem começou a movimentar, fez aquele barulho. Pensa, a mulher ficou desesperada e correu debaixo daquilo lá. Só de ouvir já me deu desespero. E a gente rachava o bico de dar risada. Então, não tinha esforço, né, para a gente ir na igreja. Não tinha dificuldade para a gente ir na igreja. A gente se esforçava. E a mãe levava. E, querendo ou não, nós estávamos na igreja. E isso ficou no nosso coração. Sim. E hoje, muitas vezes, nossos filhos, eles têm o carro, têm a moto, têm como ir de um jeito bem tranquilo, e nós não levamos. Aliás, nós mesmos ficamos em casa, poderíamos ir, mas ficamos em casa. Eu acho isso que é algo que tem que mudar no coração de muita gente. 2 vezes nas nossas vidas, nós passamos por momentos quando nós chegamos em Rio Preto, nós viemos para cá sem igreja nenhuma, e nós começamos na igreja por causa deles, porque eles eram crentes. Assim, eu sempre digo isso, meus filhos são crentes sozinhos, eles não são dependentes de nós para ser crentes. Sim. E a prova maior disso foi quando nós chegamos aqui. O Washington tinha 14 e a Mariana tinha 6. E eles começaram a enturmar com os primos, e os meninos iam numa assembleia perto de casa. E chegou a hora do culto, vi os 2 entrando para o quarto e nós vamos na igreja. E eu com quem? A igreja que a tia vai, não sei o que. Então, tudo bem. Se arrumaram e foram. E eu fiquei assim, olhando para o Mariana olhando para mim, e vamos embora, vamos atrás desses moleques, porque a gente não pode deixar eles soltos, se acontecer alguma coisa com essas crianças, perguntar cadê os pais. Sim. Né? Falei, então vamos embora atrás deles. Aí meu marido falou assim, mas assembleia? Você nem gosta de assembleia? Eu falei, eu não gosto, mas vamos atrás deles. A minha responsabilidade é maior do que o meu gosto. Sim, né? claro. Falei, vamos atrás deles. Fomos para a igreja. Aí depois ele falou assim, a gente leva eles, depois a gente busca. Aí eu fiquei pensando, falei, eu já sou preguiçosa. Falei, eu não vou descer tudo isso para subir, para depois descer de novo. Não, a gente já espera, assiste o culto. Tá E vendo? depois a gente volta. E assim a gente foi ficando e se fortalecendo na fé. Sim. Né? Então, assim, eu falo que por causa deles, de ver o empenho deles, eles eram crianças ainda. E decidiram ir sozinhos. Sim. E o ano passado, quando nós estávamos com o trabalho em casa e decidimos parar, falou, vamos parar com o trabalho em casa, não estava tendo resultado, e a gente com grandes dificuldades, vamos procurar uma igreja para a gente congregar, porque eu não creio em crente que não congregue, eu não acredito que você seja servo do Senhor e não sinta saudade da casa de Deus, independente de onde ela seja, até porque eu digo, gente, eu sei ser crente em qualquer lugar, o pior lugar do mundo é ser crente no mundo, e eu já sou. Sim. Então, para mim, é indiferente o local. E eu falei, vamos procurar uma igreja para congregar. E rapidinho, cada um achou uma, o Neto já chegou, vou congregar ali, porque eu gosto de lá, tá bom.
E vamos, a Mari, não, eu gostei, enturmei com os meninos da Assembleia, voltamos, estamos lá congregando na Assembleia. E eu penso que realmente é isso, que você precisa ser crente por conta própria. Sim. Né? A gente dá a direção, a gente mostra o caminho, a gente apresenta a pessoa de Jesus, mas depois a responsabilidade é sua. Exato. Então eu falo muito para ela, eu falei, Mari, busca o Senhor porque você precisa do Senhor. O Senhor não precisa de nós, somos Exato. nós que precisamos dele. E você disse algo aí muito interessante que tem acontecido muito hoje, né? As pessoas querendo ser crente em casa. Sim. Há até uma frase engraçada, né? Que é, você é crente? Sou. Da onde? Não, sou crente não praticante. Tá quase assim. Não, é uma frase que hoje a gente tem escutado muito, né? Eu sou crente não praticante. Fala, meu Deus, como que é isso? Não, eu sou crente em casa, não preciso de igreja, não preciso disso. Eu não vou discutir o mérito da questão. Hã? Porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. Não. Então, até uma correção, né? A Bíblia não diz que a gente é a igreja, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Sim. Que nós somos o templo, né? A igreja é o ajuntamento dos santos, são aqueles que foram chamados, lavados, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, e essa igreja está espalhada sobre a face da terra. Agora, eu sozinho, jamais eu sou igreja, eu sou um crente, eu sou um templo, posso ter a manifestação de Deus, posso ter algo de Deus, posso. Um exemplo bem claro e bem interessante que as pessoas têm dado, você corta um galho de uma árvore, ele vai ter vida durante um período, né? Ainda vai estar verdinho, vai ter lá, tal, mas passa uns dias, ele vai murchar, vai secar, vai morrer e não vai ter vida de jeito nenhum. Nós só somos crentes quando estamos na videira e quando fazemos parte do corpo. Porque se eu tirar a minha mão aqui e jogar ela fora, o que vai acontecer? O meu corpo daqui para cá vai viver, mas a minha mão daqui a pouquinho ela vai apodrecer porque ela está fora do corpo. Então, eu tenho bastante dificuldade em entender que alguém consiga ser crente só em casa. Um exemplo de uma pastora que eu estava ouvindo esse dia, ela falou assim, ó, realmente você pode ouvir o culto em casa, você pode assistir o culto em casa, de uma live, legal, dar o seu dízimo ali, mandar um pix, tá dizendo na sua pregação, né? Mas é diferente, porque você também pode assistir um jogo em casa, tal, torcer pro teu time, mas outra coisa você está jogando, outra coisa também você está lá na igreja adorando, fazendo parte daquele momento, fazendo parte daquela adoração, daquele culto, sentindo aquela atmosfera, participando daquilo. Durante a pandemia nós estávamos em casa, né, ouvindo as lives e um monte de crente dizendo, que saudade da igreja, que saudade da igreja. A igreja está aberta, crentada, vamos lá. E durante a pandemia, nós pastores, eu vou dizer da minha experiência, tivemos que pregar algumas vezes com a igreja vazia. Eu fiz uma tática, né? Eu colocava meu celular ali em cima do púlpito e eu ficava olhando, ó, tem tantas pessoas me assistindo, então eu falei, opa, tem crente aqui comigo. E eu fiz um propósito meu. Só não fui pregar na igreja quando realmente disseram o seguinte, nem a igreja pode ser aberta, que foram bem poucos cultos. Mas todos os demais cultos que eu podia estar na igreja com alguém ali respeitando as regras sanitárias da época, eu estava ali com o grupo de louvor, estava ali com as pessoas que eram permitidas estar, o público não estava, para que as pessoas tivessem a imagem da igreja, o contato com a igreja, mesmo que distante daquela forma, e para mim foi algo muito bom nesse sentido, mas foi muito ruim você pregar para aquela tanto de cadeira. Vazia. Me fez lembrar, sabe o que, minha irmã? Quando eu comecei o ministério, que a gente pregava para 2, 3 pessoas, lá no início, quando a gente começou, né? Que a gente começou com uma família, tinha 2 ou 3 irmãos na igreja, e eu falava, Senhor, manda os anjos aqui. Eu pregava que nem como se estivesse pregando para uma igreja lotada. E eu falei, Senhor, obrigado pela experiência de lá, porque mesmo com a igreja vazia na pandemia, eu pregava a palavra com toda a intensidade e amor que eu podia pregar pela palavra do Senhor. E a gente teve excelentes resultados mesmo diante da pandemia, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós passamos também o mesmo trabalho. Nós fizemos porque a gente estava na época trabalhando com a igreja, na igreja Peniel,
quando foi a época da pandemia, e nós tivemos ainda uma perca muito grande. O pastor da igreja faleceu com Meu Covid. Deus. E a pastora, ela ficou na UTI muito tempo. Ela internou antes dele, ele internou após, faleceu, enterrou, depois que ela teve alta. Depois que ela veio a saber, ele já tinha falecido. Meu Deus, que coisa. Só- Nós, né? E a gente ficou assim, pastores auxiliares com o pastor que estava cuidando da igreja, só que a minha família é musical, né? Que o Washington toca, o meu esposo toca E teclado. muito bem, por exemplo. Né? E o meu esposo toca, a Mari canta, então a gente fazia a questão a parte do louvor e das pregações. Os pastores eram escalados e a pastora fazia, aliás, o pastor que estava na direção fazia muita questão também, que as pregações fossem gravadas dentro da igreja. Sim. Teve uma época que abriu-se a oportunidade de cada um gravar na sua casa, mas nós não aceitamos, nós continuamos indo para a igreja, exatamente por isso. Pelo contexto, pelo local. E muitas vezes eu preguei com ninguém, porque eles eram minha família e estavam atrás de mim no louvor. Sim. Então, eu preguei só para um celular, transmitindo a live. Mas a impressão que eu tinha é que assim, eu conseguia ver nas casas aquelas pessoas que estavam ali, aqueles coraçãozinhos subindo, carinha e não sei o quê. Isso. A impressão que a gente tem é que aquelas pessoas realmente estão aqui, né, na nossa frente, ou que a gente acaba se transportando para dentro da casa delas. Exato. Né? E tivemos muitos testemunhos de que outras pessoas, eu só passei via aberto e comecei a assistir, e aquela palavra foi para mim. Exato. Né? Então, assim, eu vejo que foi um trabalhar do Senhor. Eu já esperava realmente o que aconteceu, que quando as igrejas se abrissem, as pessoas, pelo contrário, não iam querer matar a saudade, iam se acostumar. Né? Hoje a gente vê algumas igrejas que tiveram um trabalho muito forte de mídia, que elas precisam manter, porque tem irmãos que querem culto online até hoje. Exato. Ficou um costume, né? Parece que uma terceira via agora Exatamente. eu acredito que o culto online continua ajudando muito para aquele que não pode ir, para aquele que não tem como ir. Mas para todos que têm condição de ir à igreja, eu digo que isso é insubstituível. Sim, também concordo. Nós alcançamos pessoas mais longe, nós evangelizamos pessoas talvez nunca entrariam logo de pronto dentro de uma igreja ou dentro de um lugar, mas a palavra ela acaba falando ao coração de alguém, como esse podcast com certeza vai ajudar alguma pessoa. Amém. E vai ficar aqui, né? Vai ficar eternizado nas redes sociais aí. Glória a Deus. Então, acredito que é uma ferramenta que nós temos que usar e não devemos deixar de usar. Com toda a sabedoria e graça, né? Porque também tem um monte de coisa que a gente vê que fala, meu Deus do céu, como pode essas besteiras sendo propagadas e tendo seguidores ou impulsionamento nessas coisas. Então, mas a igreja, ela está ali, é o corpo físico aqui do Senhor Jesus, sempre esteve desde a fundação, né? O próprio Cristo ia para a sinagoga, né? Para o templo, para orar, Pedro, João, Paulo, né? Hebreus vai dizer para a gente não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Atos capítulo 2, a igreja, quando ela começa, é uma intensidade de todos os dias se reunirem de casa em casa e também do templo, no partir do pão, uma comunhão intensa, maravilhosa, um tempo de milagre, de bênção, de sinais, de maravilha. Acredito eu que se nós voltarmos a essa intensidade de oração, jejum, vigília, igreja, unidade, companheirismo, compartilharmos também o pão com quem precisa, a necessidade de quem precisa, conseguimos suprir como igreja. Isso é um conjunto da obra que com certeza dará muito resultado. Mas a união dos crentes, de estarmos juntos, é primordial. Até porque lá no céu nós vai estar todo mundo juntinho, né? Em nome de Jesus, é o que eu Então creio. vamos acostumando aqui. Exatamente. E até porque eu acredito que tem uma parte didática disso, de nós aprendermos a lidar com o diferente, de respeitar as diferenças,
de honrar o outro, porque nós somos muito bons em receber honras. Sim. Né? Eu vou na sua casa e tem um lugar especial para eu sentar, e tem um prato especial que eu goste, e você vai receber uma visita, às vezes você liga, o que que você não come? Porque Sim. você quer honrar a pessoa, você quer que o que você fez, ela receba o teu carinho, a tua atenção. Então, nós gostamos disso, mas nós temos uma dificuldade em fazer isso com o outro. Sim. E, principalmente, quando nós entendemos que, até um outro contexto que eu tenho ouvido bastante a respeito, é que as pessoas elas têm uma dificuldade, pastor, de dizer que o outro é melhor que ele, reconhecer que o outro faz melhor. Sim, sim. Né? Sim. E assim, eu venho de uma linhagem de muita simplicidade, de muita honestidade. Meu pai nunca teve dificuldade disso. Meu pai sempre foi um pastor que ele sempre impulsionou o nome dos seus obreiros. Sim. Às vezes as pessoas chamavam, né, pastor, ela é do quê, irmão? Não, tem um irmão aqui que ele prega mais avivado do que eu, chama ele. Ó, vem cá, irmão, esse aqui. Então, meu pai, a gente foi criado nessa essência. Uhum. Então, meu pai nunca teve dificuldade com isso e nós vimos tantas vezes que para nós se tornou natural. Mas eu já vi lugares que é uma pastora, chega uma pastora, tesoura. Não, ela não, eu prego, né? Sim. Porque eu sou a estrela da igreja, né? E eu ficava olhando e falei, Jesus, que dor, porque eu vou ter que apanhar tanto ainda para aprender. Se Deus escolheu a pessoa, não interessa se é homem, mulher, se é criança, se é novo, se é pobre, se é rico, quem que é. Nessa minha jornada cristã, eu já vi Deus usar tantas pessoas que você fala, meu Deus, como o Senhor usa? Me lembro de uma vez de conhecer um pregador, o português dele era péssimo. Se você fosse, ir lá só para ouvir o português dele, você taparia os ouvidos de tão errado que o coitado falava. Mas a unção daquele homem, meu Deus, que coisa linda. Então, essa questão da gente fazer um pré-julgamento de coisas, ou de pessoas, ou de lugares, ou de não nos envolvermos, ou de não honrarmos, a gente perde muito. Sim. Eu me lembro de um dia quando eu ainda estava para ir para o seminário. Como a gente veio de uma cidade muito pobre, de uma família muito pobre, eu fui convidado para ir numa reunião de oração. Só que essa reunião de oração era na casa de uma pessoa muito rica. E logo que eu cheguei, eu falei, meu Deus, essa oração aqui não vai virar nada, né? Aquele conceito, aquele preconceito, né? Esses crentes rico aqui não quer nada com Deus, né? E tal, aquela casa linda, suntuosa, maravilhosa. E eu tava, sabe aquele dia que você tá mal pra caramba, você tá julgando tudo quanto é coisa? Aí entra as missionárias, entra uma mulher baixinha, nanismo mesmo, toda tortinha, e ela vai falar, eu falei, meu Deus, essa coisinha vai falar na cabeça, né, aquilo, né, julgando, né? Aí chegou uma senhora forte, de cor, eu falei, misericórdia, esse negócio aqui não vai virar nada, né? Eu julgando todo aquele momento. E eu sei que a hora que começou aquela reunião de oração, naquela casa chique que eu falei que não ia dar nada, a hora que aquelas mulheres começaram a abrir a boca, a presença do Senhor começou a inundar aquele lugar, aquela senhora morena, ela começou a cantar aquele sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, né? E ela começou a cantar e eu comecei, já estou até sentindo a presença do Senhor aqui, estou revivendo aquele momento, que unção que desceu naquele lugar. E aí aquelas madame, né, toda maquiada, já estava toda borrada de chorar, de tudo, eu falei, Jesus, me perdoa, eu só sabia pedir perdão a Deus pelo meu pré-julgamento daquele dia, daquela circunstância. E aí aquela irmã, que tinha anismo mesmo, né, pequenininha, chegou perto de mim, ela falou assim, moço, abre um texto bíblico da palavra. Eu não lembro qual foi o texto, mas eu sei que foi um dos evangelhos. E ela falou, me dá a tua Bíblia aqui. E ao invés dela ler o texto bíblico, ela começou a profetizar a minha vida inteira. Eu sei que naquele momento, como diz, eu derreti na presença do Senhor. Então a gente julgar lugares, julgar pessoas, achar que alguém é melhor do que o outro, porque aparência ou qualquer coisa, Deus, na verdade, Deus chega a dizer na palavra, né? Eu escolhi as coisas que não são para confundir as que são.
né? As tolas para confundir as sábias. E eu vou dizer uma coisa, minha irmã, se não fosse Deus na minha vida, com certeza eu não estaria aqui hoje. Porque Ele me tirou lá daquela vidinha. Não vou dizer que hoje a gente é alguma coisa, a gente continua na dependência do Senhor Jesus, mas o milagre que Deus fez, o milagre que Deus tem fazendo, que Deus tem feito, é só Ele para fazer na vida de um homem, de uma pessoa. Então Ele pega realmente, Ele pega um pedreiro, Ele pega um homem da roça, Ele pega... No executivo. Exato, um executivo. Que alguém fala assim, não, esse homem ele tem cargos muito importantes, ele é dono de empresa, é isso. Mas nós temos amigos que largaram tudo por amor a Jesus. Largaram tudo para servir na obra, para pregar a palavra. E esse é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é algo terreno, ele é algo espiritual. E quando Deus mexe no profundo do nosso coração, a gente não resiste. E hoje o que nós estamos precisando de realmente essa glória do Senhor manifesta no meio da igreja, no meio do arraial. Deus pegando homens, mulheres, crianças e transformando em vasos de honra para a glória e honra do louvor dele. Amém, Jesus. Né? Eu creio nisso também. É isso que eu creio. Quer fazer uma pergunta direta? Quero. Vai devagar, hein? Nada muito complicada. Eu só fico muito curiosa em saber como que nasceu a Comunidade Crescer. A Comunidade Crescer, bom, ela tem uma história que se inicia na Igreja Presbiteriana Renovada, da qual eu era, né? Uhum. Como eu disse, eu estudei no Seminário Presbiteriano Renovado, fui para São Luís do Maranhão, já tinha uma igreja lá, estava bem deficitária, Deus deu graça, a gente ficou lá um ano. Vim para Valadares, também na Presbiteriana Renovada, e quando vim para Mirassol, também vim pela Presbiteriana Renovada. Já era ainda era solteiro? Quando eu fui para São Luís, eu era solteiro. Quando eu fui para Valadares, também era solteiro. Mas quando cheguei aqui, um ano depois, eu me casei com a minha esposa, Raquel. E depois tivemos 2 filhos, o Arthur e a Débora. E estamos aqui, como eu disse, há 25 anos. Então, a Comunidade Crescer, nós já estávamos na Presbiteriana Renovada. Mas devido a algumas dificuldades internas da denominação, meu tio se desligou primeiro, outros pastores também se desligaram, e eu fiquei um tempo maior ainda esperando alguma transformação, alguma mudança, mas não aconteceu. Então eu me reuni com a minha diretoria e eles perguntaram: o que você quer fazer, Luiz? Eu falei: eu quero fazer o que nós tínhamos que ter feito há 15 anos atrás. Eu quero continuar, progredir, ir para frente. Não dá para entrar em todos os detalhes aqui. Sim. Mas aí, nessa reunião, eles nos liberaram, nos abençoaram, e nós nos desligamos da Presbiteriana Renovada. Aí foi um recomeço, né? Porque nós tivemos que organizar a igreja novamente, dar um nome, ver a reação de tudo. Mas eu falo que quando Deus está no negócio, todas as coisas dão certo. Amém. E quando nós chegamos na igreja, anunciamos toda a igreja ficou felicíssima com tudo. Quando anunciamos o nome da igreja, o logo da igreja, o povo aplaudiu de pé, e como diz agora, #SouCrescer, e virou uma festa. Então, a Comunidade Crescer, ela já tinha uma história que era da Presbiteriana Renovada. Mas quando ela mudou, ela agora começou a criar a sua cara. Eu digo que nós tivemos um problema, porque nós começamos e estávamos alavancando, aí veio a pandemia, 1 ano e meio, 2 anos, nos travou, nos prejudicou bastante. Sim. E novamente agora estamos, para a glória e honra do Senhor Jesus, numa nova ascensão, num novo tempo. E a Comunidade Crescer, como é bem sugestivo o nome, né? Tem crescido em graça, em comunhão, na palavra. Hoje nós já temos uma igreja aqui em Rio Preto, temos uma em Monte Aprazível, estamos começando uma em Polônia, e vamos para onde Deus nos levar aí, onde Deus determinar. Então, basicamente, é isso a história da Crescer. Mas está convidada para lá visitar a gente, viu? Vamos voltar lá, que a gente já foi algumas vezes. Já foi? Que bom! Nós fomos uma vez, quando o Lito Atalaia veio de jovens, assim. Nós fomos, já tínhamos ido um último culto antes das eleições. Sim. Nós fomos, até que tinha a bandeira do Brasil e tudo mais.
Eu já fui várias vezes A Mari acompanhando meu irmão. quando ele vai tocar, quando ele ia Sim, tocar sempre. Washington, né? É Washington. isso. Quando ele ia tocar, sempre ela ia junto, mas nós fomos algumas vezes, mas amamos. Espero que tenha. Espero que tenha gostado. Já que amou, melhor do que eu gostar, já que amou. Amamos. Até a Milena, outra vez que nós fomos, ela, mãe, eu adorei a escolinha. Aí, ufa, que bom. Eu falando da escolinha aqui, só falta a Milena falar assim, não gostei. E pensa uma menina crítica, viu? Então, Verdade? Porque assim, e ela, além dela ser criança, que da criança a gente já espera tudo, né? Sim. Ela tem um grau de autismo. Então, assim, é verdade verdadeira. Quando Que ela bom. fala que gosta e não gosta. Aí uma vez nós fomos visitar uma igreja e ela ficou o culto todo no colo, né? Aí acabou, ela falou assim, gente, mas essa igreja não tem escolinha? Aí eu falei, não, filha, não tem. Gente, igreja que não tem escolinha não presta. Olha só. Aí eu falei, filha, não pode falar isso. A gente não sabe a dificuldade da igreja, né? Mas a gente tentando para que ela não tivesse que criasse assim aquele, como diz o povo, aquele ranço da igreja, né? Eu falei, não, a gente não sabe o que aconteceu. De repente hoje a tia ficou doente, a gente não sabe o que aconteceu. Não, mas a igreja que não cuida de criança, né, mãe? Eu falei, filha, mas a gente não sabe, a gente não pode falar porque a gente não sabe o que aconteceu hoje. A gente não faz parte dessa igreja. Sim, sim. Viemos só visitar, então a gente não sabe o porquê que não teve hoje. De repente tem todos os outros, só hoje que não teve. Posso vender meu peixe aqui ou não? Por favor. Na verdade, não é nem vender o peixe, entendeu? É colocar à disposição. Muitas igrejas têm dificuldade realmente em formar os seus líderes para o departamento infantil, como organizar. Eu tive a graça de Deus de ter algumas meninas lá, companheiras, que têm nos ajudado muito. Tem uma pastora conosco, pastora Ana, ela já vem de anos trabalhando com o Ministério Infantil. Ela é psicopedagoga, professora, deu aula durante muitos anos, tem uma experiência enorme e ela produz todo o material, confecciona todo o material, ela dá aula para as professoras, para os ministérios infantil. Então, se alguém precisar de alguma ajuda nessa área, nós nos colocamos à disposição. Depois Deus nos deu também mais 2 meninas lá, né, que eu falo que são as que estão mais na ponta, né, trabalhando com a gente. Inclusive, eu recebi um vídeo ontem da Meire, que é uma das nossas professoras. Pensa num talento que essa menina tem para artesanato, para confeccionar os materiais das crianças. A nossa também diretora, a Thay, do Ministério Infantil, uma mulher de Deus, de oração, com amor pelas essas crianças. Inclusive, eu acredito que é sexta-feira agora, às 20 horas, nós vamos ter uma reunião com os pais, porque não adianta você chamar só as crianças sem conscientizar os pais. Nós temos trabalhado com os pais para conscientizar eles, a importância deles acompanharem as crianças na escolinha, com o seu material, com a sua tarefa, com o seu dever diário que a gente passa para eles. Então, nós, pela graça do Senhor, conseguimos ter ali uma equipe de um padrão excelente, e se alguém precisar de uma ajuda, pode nos procurar. A gente vai até a tua igreja, não precisa nem você vir até nós. Nossas professoras vão até a tua igreja, te dar uma ajuda para ensinar o que nós sabemos que tem sido de grande proveito. E assim, tem sido maravilhoso o Ministério Infantil lá. Prova que como que é o nome? Milena. A Milena gostou, gente. A Milena gostou, gente. Entendeu? E a Milena é crítica, gente. Quando ela não gosta, esse dia eu até ri, né? Que o irmão da igreja prometeu para ela um salgado e ele esqueceu. E ela foi olhando para ele na porta. Eu falei, irmão, nunca prometa nada para ela, porque ela vai te passar vergonha. Quando chegou na porta da igreja, ela falou, você esqueceu do meu salgado? Aí eu falei, Jesus, a alma sai do corpo e volta. Aí eu falei assim, não, outro dia. Aí ele falou assim, não, essa semana ainda. Ela, tá bom, eu tô contando, hein? Tá certo. Mas a gente faz promessa muitas vezes para a criança, a gente não sabe como que funciona a cabecinha deles, né? Eles são muito sinceros, eles realmente, eles esperam aquilo como uma verdade. E quando nós não cumprimos para ele, é assim, você mentiu, você não é honesto, você não cumpriu com a palavra. E eles têm razão, nós não cumprimos, né? Verdade. Eu tenho uma certa dificuldade, até porque assim, eu fui criada de uma forma que você pagava qualquer preço para manter a sua palavra. Sim. Então, meu pai até hoje, minha mãe principalmente, ela sempre fala isso. Ela conta uma história de quando ela era criança, que tinha sido feito. Ela tinha feito a arte, e minha avó, quando perguntou, falou para o irmão, né? Foi você, né? E ela falou, não, ela não chamava de mãe, chamava de bebê. Ela falou, não, bebê, não foi ele, foi eu.
E ela apanhou. Ela falou assim, eu sabia que eu ia apanhar. Mas era injusto meu irmão apanhar no meu lugar. Sim. E a minha avó estava totalmente convencida que tinha sido o irmão. Ela falou, se eu ficasse calada, se eu não falasse nada, ela ia bater. E pronto. Ela falou, só que era injusto. Então, assim, foi isso que foi enxertado em nós. Sim. Que é a verdade, ainda que seja para nosso próprio dano. Mas é sempre válido. Nós tivemos agora, no final de semana, sábado agora, um trabalho com os homens. Até por isso que eu estou bem rouco, eu já vinha pregando, e sábado eu preguei mais ou menos umas 3 horas, né? Não só pregando, mas ministrando. E um dos princípios que eu trabalhei com esses homens é realmente a verdade. E eu disse na mensagem o seguinte, Deus, o princípio de Deus é a verdade. O princípio de Satanás é a mentira. Então, se nós não nos firmarmos na verdade, nós estaremos perdidos. E se nós não dermos para os nossos filhos esse ensinamento de verdade, de nada vai adiantar. E a própria palavra vai dizer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai ser libertadora. Ela vai nos libertar, ela vai nos ajudar. Amém. E as situações que eu passei, que eu não vi pessoas comprometidas com a verdade, tenho grande dificuldade de lidar com isso. Então, mas isso agora, irmã, é até uma característica que nós temos que estar muito atento, porque é o sinal do final dos tempos, né? Sim. O falso profeta. E o falso profeta, ele está onde? Ele está fora da igreja? Não, ele está dentro da igreja. Não, é da igreja. Entendeu? Então, o falso profeta, a falsa mensagem, o falso ensino, a distorção da palavra, né? A distorção dos princípios bíblicos. Então, eu acho que nunca houve um tempo tão importante para que o crente estude a palavra, leia a palavra, examine a palavra. Viva a palavra. Viva a palavra, exatamente. Eu acho que é um tempo que nós estamos precisando demais de olhar para a palavra, porque senão muitos vão ser confundidos, vão ser enganados com o falso evangelho. E depois vai chegar lá e falar, Senhor, eu te servi, Senhor, eu adorava, eu até cantava, tocava, eu até pregava. E aí até profetizava. Exato, expulsava os demônios. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, eu não te conheço, você está vivendo em pecado, você está vivendo no engano, você está vivendo uma duplicidade de vida. Você está vivendo por conta própria em 2 caminhos. Né? Você não, e aí a Bíblia vai dizer, ninguém consegue agradar 2 senhores. Na verdade, é uma palavra muito séria, né? O Senhor vai dizer que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, esse evangelho ele precisa de ser pregado, vivido, ensinado e praticado. Senão, os falsos profetas estão aí. E essa palavra do falso profeta pode enganar muitas pessoas. Então, o meu conselho para todo mundo você tem Bíblia em casa? Não deixa ela na estante, não, fechadinha. Senta lá e vai ler ela de Gênesis e Apocalipse. É uma das coisas que eu pego muito no pé dos crentes da minha igreja. Muitos crentes têm 10, 15 anos dentro da igreja e não leram a palavra. Nós estamos lá num propósito para que todos, desde os nossos meninos, desde as nossas crianças, leiam a Bíblia. Eu sempre digo, leiam a Bíblia, por favor, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Porque ela é a nossa regra de fé e prática. E não leia só um livro, leia de Gênesis a Apocalipse. Mas é verdade, pastor. Nós estamos muito felizes, muito honradas. Infelizmente já está acabando nosso tempo, a gente já vai encerrar. Mas eu queria deixar aqui antes alguns agradecimentos. Quer fazer, Mari? Não? Ela ficou só observando. Está tímida hoje? Eu já estou só me alimentando. Eu queria agradecer a Bárbara. A Bárbara ela é uma professora de canto, cantora também, gente. Mas ela trabalha com respiração, impostação vocal, articulação, presença de palco, iniciação musical. Para entrar em contato com a Bárbara, tem o número 17 99665 3344 e o @ que você acha nas redes sociais da Bárbara é Bárbara Cantora Oficial. Temos também a Musical Sandro. Eles trabalham com instrumentos musicais, aparelhagem de som, infraestrutura de equipamentos de som e áudio, acessórios, microfones. Fica na Coronel Espínola de Castro, 3174. O número é 17 32 22 22 60. Procura o Washington, que por um acaso é meu filho lindo.
Temos também a Isbeli Laços, a Eliana. Ela trabalha com laços, turbantes, tiaras, presilhas. Tem um ótimo acabamento, um excelente atendimento. O telefone é 17 99207 7234. E a arroba dela é Isbeli Laços. Entre nas redes sociais e veja o trabalho dela. Temos também o JC, Materiais de Construção, da Fundação Acabamento, todo o material de construção e outros serviços. E arroba Carlão do JC. E eu não posso deixar por menos, né? A gente sempre deixa o que é muito especial para o final. DNT Studios. Grave seu próprio podcast. Gravações, lives, edições, cortes, treinamentos, cursos e workshops. O número daqui é 17 997 56 6384, arroba DNT Studios. Você pode estar procurando pelas redes sociais deles ou entrar direto em contato por esse telefone. Venha conhecer. É um estúdio de primeira, com ótimo atendimento e um lugar super abençoado. Esses são os nossos agradecimentos e eu queria agradecer em especial ao pastor Luiz Carlos. Pastor, nós somos muito gratas pela sua vinda. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, pela sua igreja, pela sua esposa e filhos. Que o Senhor possa honrar tudo aquilo que o Senhor colocar às suas mãos. Que seja próspero. Amém. Eu agradeço. Eu agradeço pelo convite. Foi um privilégio estar com vocês. E um prazer falar um pouquinho da palavra do Senhor. Estamos à disposição. Amém. Deus abençoe. Amém. E para encerrar, a gente vai sempre dizendo, seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.